Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, e com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já ajuda meu trabalho bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Graças a Deus, acordei melhor. Logo mais estou partindo para a Ilha do Governador para poder cobrir diretamente lá do estádio da Portuguesa, Vasco da Gama e Portuguesa, ou melhor, Portuguesa e Vasco da Gama. E você que nem é bobo nem nada, vai fazer a tua apostinha onde, meu parceiro? Ah, tu vai fazer na Perimet, porque a Perimet é a nossa nova parceira aqui do canal Futebolaço, utilizando o cupom promocional que é a palavra Vasco, você dobra o seu primeiro depósito aí, bônus até R$ 1.500 no seu primeiro depósito, e claro, o serviço de atendimento deles é fenômeno, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para super te atender, empresa gigantesca, patrocinadora oficial do Campeonato Paulista, uma empresa internacional que vem chegando com tudo no Brasil, e, inclusive, você tem várias modalidades de jogos para apostar, você pode apostar no futebol, NBA, NFL, jogos de cassino online. O cardápio da Perimet é muito variado. E a dica que eu te dou para apostar hoje, Vasco e Portuguesa. Coloca a sua graninha lá e comece a apostar. Perimet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o dia aí com a informação que vocês gostariam de ouvir. César Luiz Melo, um dos principais jornalistas argentinos que trata de negociações do mercado sul-americano como um todo, trouxe uma atualização da situação entre Papo Gomes, Vasco da Gama e Sevilha. Segundo apurou César Luiz Melo, que é da Tiques Esporte, um dos principais veículos argentinos, é a seguinte: o jogador campeão do mundo agora com a Argentina, 34 anos, faz 35 agora em fevereiro, vê com bons olhos um retorno, ou melhor, uma vinda ao Brasil. Fica mais próximo da sua terra natal, que é a Argentina, a principal liga hoje do continente sul-americano, e ele vê com bons olhos, ocorrendo um acordo entre Sevilha e o Vasco da Gama, o jogador pode sim desembarcar no Gigante da Colina, tá bom? Informei para vocês ontem à noite aqui no canal de que o Vasco entregou uma proposta de 1,25 milhões de euros para aquisição do jogador. Em 2021, ele foi comprado junto à Atalanta por 5 milhões e meio de euros, mas o jogador já tem 34, completa 35 anos de idade no mês que vem, mas ainda rende muito, tá jogando em alto nível, não à toa foi à Copa do Mundo, vem jogando com regularidade, Champions League, e lembra que eu falei para vocês ontem aqui no canal de que ele é um jogador histórico da Atalanta? Se liga nos números gerais do Papo Gomes na Atalanta, inclusive em prêmios individuais. O Papo Gomes jogou 191 jogos com a camisa da Atalanta, marcou 49 gols, deu 56 assistências. E pelo SofaScore, ele foi 2 vezes o craque do campeonato italiano. E 2 vezes ele foi o segundo melhor jogador do campeonato italiano. E por 43 vezes ele entrou na seleção da semana. O time de 11, os melhores 11 jogadores da semana da Itália. 43 vezes o Papo Gomes teve nessa lista aí. O nome dele é Alejandro Gomes, mas ele tem um apelido de Papo. E a galera chama ele de Papo Gomes. Então se ouviu Alejandro Gomes, ou Papo Gomes, ou Papo, tá falando do mesmo jogador, tá bom? Ele é baixinho, tem 1,69 m, perna direita, excelente jogador. Joga de meio armador, mas faz também ali uma pontinha esquerda, tá bom? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham do nome. Achei muito interessante até o fator idade, né? Ele tem 34 para 35, mas é um jogador que se cuida, tá bem. E detalhe, eu acho que o Vasco precisa de uns caras mais cascudos para liderar esse processo. O Vasco tem contratado jogadores de 22 a 26 anos. O que estourou um pouquinho isso aí foi o Jair, né? Com 28 anos de idade, completa 29 nessa temporada. Isso mata também aquele negócio de que a 777 quer fazer um sub-23 para vender jogador.
O Vasco tem alguns jogadores na casa de 25, 26. Tem o Jair com 28, com o Vasco pagando uma grana importante. Ele faz 29 anos nessa temporada e estaria comprando também aí o Papo Gomes se rolar esse acordo entre Vasco e Sevilha. Lembrando que a 777 é dona minoritária do Sevilha, ela tem ações lá, então existe um bom relacionamento. E o próprio jogador também já conhece a empresa norte-americana, então acho que é algo que facilitaria de uma certa forma um acordo. Segundo, foi apurado também pelo César Luiz Melo, o Papo Gomes já não é tratado como tanta prioridade assim dentro do Sevilha, até pelo fator idade. Eles começam uma reformulação, o Isco rescindiu o contrato. Então, dois jogadores da mais alta prateleira ali do Sevilha podem estar de saída. O Isco já foi, rescindiu o contrato, mas o problema do Isco foi uma briga com o diretor da equipe. Ele jogou até na cara que só estava lá por causa do técnico anterior, bateram boca e o negócio ficou feio. Ele acabou rescindindo o contrato. O Papo Gomes agora pode estar também deixando. Se vier, acho uma puta de uma contratação pro Vasco da Gama. Um jogador que elevaria muito o nível do Vasco. Imagina o meio campo com Jair, Marlon Gomes e Papo Gomes. Pô, meu irmão, Orelhano na ponta direita, Figueiredo na ponta esquerda, Pedro Raul na frente. Cara, olha que time. Repetir, Marlon Gomes, Jair, Papo Gomes armando. Orelhano e Figueiredo, Pedro Raul. A gente tem um time. Temos dois bons laterais, Piton, Oredian, Piton e Pumita. Léo, falta o zagueiro pela direita. No gol a gente tem o Ivan e ainda tem o Léo Jardim para brigar. Começa a formar um time interessante. Se o Papo Gomes acertar, é um jogador que eleva demais o nível do time do Vasco. Vamos aguardar. Vou ficar em cima da informação. Então logo eu tenho novidades, eu trago para vocês aqui no canal. Aproveitando que eu falei de Marlon Gomes e Andrei destruíram no último jogo da seleção brasileira contra a Argentina. Vitória por 3-1, o Andrei faz um golaço arrancando, levando dentro do gol e fazendo um belo gol. Mas o Marlon Gomes teve um comentário, perdoe agora, esqueci o nome da comentarista aqui, que viralizou, que ela falou assim: o mundo é coberto por 70% de água e os outros 30% o Marlon Gomes sozinho cobre o planeta Terra. É incrível como esse jogador tem a capacidade de estar no campo inteiro e cobrindo todas as áreas da partida. O Marlon Gomes arrebentou, jogou demais. Ele e o Andrei tem um baita do entrosamento. E de novo, jogando como que é? Segundo volante. Andrei primeiro, ele segundo. Foi o que eu falei. O Marlon Gomes vinha jogando improvisado no Vasco da Gama, de ponta direita, que não é a dele. Ele é um jogador polivalente, ele pode jogar de primeiro, segundo, meia armador também, mas eu acho que a melhor versão do Marlon Gomes é segundo. O Vasco pode encaixar uma dobradinha com Marlon Gomes e Jair, de repente num esquema com o primeiro volante posicional e eles dois sendo volante meia, jogando na frente desse volante de sustentação. Você jogando mais ou menos como jogava o Real Madrid. Casimiro, que era um volante mais posicional, e dois volantes meia saindo para o jogo, Kroos e Modric. Pelo amor de Cristo, não estou comparando os jogadores do Real Madrid com o do Vasco, tá? Só estou dizendo que tem muitos times que jogam com esses volantes meia, né, armando o jogo, e um volante mais posicional, mais preso atrás, porque Marlon Gomes e Andrei são Marlon Gomes e Jair são jogadores mais de segundo homem de meio campo. Porém, o Jair sabe fazer esse primeiro homem. Então, se o Vasco optar por inverter a parada, dois volantes por trás e um meia armação podendo ser o Papo Gomes ou outro jogador, dá para ter tranquilamente Jair e Marlon Gomes ali. Ora o Jair sobe, o Marlon Gomes fica e assim vai. O Jair poderia até ser esse homem mais preso, ele sabe fazer essa característica. Então acho que o Vasco tem um baita de um reforço para chegar aí no meados de fevereiro, que é o Marlon Gomes. Temo que ele fique pouco tempo no Vasco. O Vasco vai vender jogador quando tiver proposta, né? Faz parte do modelo de negócio da 777, isso aí é claro, e é assim com todos os clubes. E vamos ver como é que ele vai ser nesse sul-americano. Se ele arrebentar aí num nível absurdo, tá arriscado ele nem voltar. Mas enfim, vamos torcer para ele voltar e fazer essa cabeça da área com o Jair aí, que eu tô bem esperançoso com esse time. Beleza? Sobre Nenê, cara, se liga. Teve um rapaz que eu falei algumas semanas atrás, sei lá, uns 10 dias atrás, não lembro exatamente, eu falei aqui no canal de jogadores mais importantes que eu vi com a camisa do Vasco. Eu até falei, ó, o Nenê, inclusive, pra mim, é mais jogador do que o Diego Souza. Aí teve um cara que veio nos comentários aqui e me xingou, porra, eu parei no Diego Souza, é melhor que o Nenê, você tá maluco, não sei o quê.
Falei, pô, irmão, com todo respeito, o Nenê 15 e 16 arregaçou no Vasco, era cotado para a seleção brasileira de novo. O Diego Souza foi muito importante, né? Inclusive ali foi campeão da Copa do Brasil, camisa 10 do time, mas não dá para comparar a carreira do Nenê com a carreira do Diego Souza, com todo respeito. Não à toa, o Nenê tem uma carreira internacional, jogou na Espanha, jogou na Inglaterra, é ídolozaço no Paris Saint-Germain, um dos maiores ídolos do Paris Saint-Germain. E para confirmar o cidadão lá que debochou, não estou preocupado com isso, mas é só para aproveitar aí o gap para falar, uma revista francesa, deixa eu até pegar o nome dela aqui, que eu gosto sempre de dar os créditos certinho, The Pop Foot, fez um levantamento do século 21, os 20 meias mais influentes do futebol mundial, somando gols e assistência. Vou repetir, todos os meias que jogaram no século 21, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2001 para frente, toda essa galera de 2001 para frente foi levantado o número, tá? E adivinhem quem está na lista dos 10 meias que mais participaram de gols da história do futebol mundial nos últimos 23 anos, considerando que 2023 já começou. O Nenê. O principal jogador da lista é o Kevin De Bruyne. Ele tem 401 participações em gols em 653 jogos, 161 gols, 240 assistências. O segundo meia mais influente do mundo no século XXI é o Kaká, com 398 participações em gols, 236 gols, 162 assistências em 750 jogos. O número do De Bruyne é absurdo. Ele tem menos jogos do que o Kaká e tem mais participações, ele tem 100 jogos a menos. Bizarro. Depois é o Davi Silva, não vou ficar falando cada um, senão vou levar um tempão os números, né? Só o número geral. O Davi Silva tem 365 participações em gols, o Ozil é o quarto com 361, o Zidane é o quinto, empatado com o Ozil com 361, Juninho Pernambucano é o sexto colocado, o Juninho eu vou bater detalhe por detalhe, 351 participações em gols, 211 gols marcados, 140 assistências, ele jogou 856 partidas. Depois vem o Wesley Sneijder com 349 participações em gols, Christian Eriksen é o oitavo com 336 participações. Nono lugar, Nenê, 335 participações em gols, 250 gols marcados, 85 assistências em 893 jogos. O Nenê foi um jogador absurdo. O Nenê, não à toa aqui em números, está na lista dos 9 maiores meias do século XXI em participações em gols e assistência. E aí eu só vou bater os nomes, olha na frente de quem ele está. Mkhitaryan, James Rodrigues, Ramsink, Juan Mata, Valbuena, Bruno Fernandes, Van der Vaart, Oscar, Ziyech, Diego, que encerrou a carreira agora no Flamengo. E olha o Diego, só para vocês terem uma ideia, a comparação do Diego com o Nenê foi muito mais influente na sua carreira do que o Diego. O Diego teve uma carreira maravilhosa e com menos partidas. O Diego encerrou a carreira agora, mais novo do que o Nenê, com 912 partidas. O Diego participou de 244 gols na sua carreira nesse período, 189 gols e 55 assistentes. E a lista encerra com o Santi Cazorla. Só para comparar Nenê com o Diego Souza, o Nenê com o Diego 244 participações e o Nenê 335, sendo que o Nenê jogou 893 e o Diego jogou 912 partidas. O Nenê é gigantesco. Acho, inclusive, que o tempo passou, né? A gente sempre está alguma coisa na vida, porque as coisas vão mudando e vão passando. Ele foi um jogador extra série, hoje está no final da carreira, foi muito importante por Vasco na temporada 21 e 22, mas sou um dos, inclusive, fanzaços dele, mas que acho também que o ciclo dele deveria encerrar no final aí do campeonato estadual. Eu acho até que ele poderia ficar no banco,
tá no grupo, ajudar nesse processo? Sim, mas o Nenê ao longo da carreira ele sempre se mostrou aquele cara vaidoso. Ele não lida bem com o banco de reservas. Se ele conseguisse fugir da regra do que foi a carreira dele toda e ficar de boa ali no banco, jogar 10, 15, 20 minutos, tá no grupo, apoiando os jovens, etc., seria legal tê-lo. Ele poderia contribuir em um jogo ou outro, entrando no segundo tempo, pegando o adversário cansado. Mas eu não vejo o Nenê com isso. Até pela carreira ímpar que esse cara teve, é difícil sentar no banco, cara. É difícil ver, às vezes, os outros errando coisa que você fazia com maestria, com facilidade. O problema é que quando tu entra pra fazer, a cabeça pensa igualzinho, mas o corpo já não é mais a mesma coisa. E, cara, isso é duro, é difícil, é muito ruim. Quando tu pensa uma coisa e o teu corpo já não acompanha, você sabe o que você tem condição de fazer, isso arrebenta qualquer atleta. Quem já foi atleta aí e passa esse gap aí, sabe que é muito complicado. Enfim, então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Respeitem o vovô. E pro camarada aí que falou um monte de groselha pra mim aí, de que, porra, absurdo, como é que você fala com o Nenê, vai melhor com o Diego Souza. Pô, irmão, depois dessa aí, se você tiver algum argumento, se quiser pode deixar aqui um fila do perdão aí pro comentário do Dieguinho lá, naquele vídeo lá. Beleza? Tô brincando, é só a tiração de sarro, tô dando a zoada aqui. E é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais aí eu chego com a nossa segunda edição. Lembrando que agora eu tô indo pro estádio como imprensa. Então, nos jogos que eu tiver no estádio, o nosso pós-jogo vai subir mais tarde. Acaba o jogo, tem a coletiva. O tempo entre acabou a partida e iniciar a coletiva não é tão longo. Então, para mim sentar, gravar o pós-jogo, descer, ir para a sala de imprensa, posicionar minha câmera lá e me aprontar, meu medo é eu perder esse tempo e chegar lá e perder a coletiva. Então eu tô indo para a sala de imprensa, participo da coletiva, depois da coletiva eu volto para a tribuna, o estádio até com a luz apagada, vazio, sem barulho de torcida, porque a cabine de rádio é colada na arquibancada, então na hora de eu gravar fica uma gritaria danada, e aí eu consigo fazer análise, tá bom? Com isso, a meu pós-jogo deve ir pro ar aí bem tarde. O jogo acaba já 11h10, eu vou pra coletiva, né, sei lá, acaba perto de meia-noite, volto, subo, gravo, né, tem que editar, enviar. Não vou estar com o Wi-Fi de casa, vai ser pelo 4G. Então, enfim, então esse pós-jogo deve ir ao ar aí depois da meia-noite, tá? Meia-noite e meia, estourando 1 hora. Então, acostumem-se, quando eu estiver no estádio, infelizmente aí o nosso pós-jogo vai sair pouco depois, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de volta vai estar junto. Valeu! Fui.